Abriga sua Bíblia em Daniel capítulo 7, versículo 1. Essa campanha ela tem como objetivo a nossa libertação em várias áreas, em várias situações da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a situação das palavras, sobre o principado da palavra. Daniel capítulo 7, versículo 1. Todos abriram? Amém? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Podemos assentar. Deus escolhe várias pessoas em situações diversas e inadequadas para que pudesse revelar a elas situações contemporâneas ou não. Até então, Daniel havia tido apenas uma profecia que era para o futuro. Todos os outros acontecimentos do livro se dá do presente, do momento, e apenas o sonho do rei Nabucodonosor, que era um sonho profético sobre as monarquias políticas que iriam existir. E agora, de repente, depois de ele interpretar o sonho de Nabucodonosor, da estátua de ouro, ele tem um sonho futurista, um sonho que ia para diante. E ele, deitado na cama, ele tem uma visão, e depois que ele acorda, ele começa a relatar essa visão para as pessoas, né, para os judeus que estavam perto dele, do qual ele era amigo, e ele começa a escrever para não esquecer aquilo. E essa visão era uma visão muito interessante, porque a princípio ele ouve o que Deus diz a ele e ele não entende muito bem. Então ele pede a Deus a revelação dessa visão. E então Deus dá a ele a revelação da visão, que fala sobre 4 governos políticos, 4 monarquias que iriam se degladiar entre elas para governar sobre Israel e sobre todas as nações. Então vamos lá. Versículo 2. Falou Daniel e disse, ele comentou com seus amigos, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Os 4 ventos significam as fúrias das monarquias e das nações, para que essas nações conseguissem a proeminência, a soberania sobre o governo. Nós vamos falar aqui sobre Israel, não foi só sobre o governo de Israel, que essas monarquias governavam, mas sobre muitas outras nações. E ele relata que essas nações vinham do mar, da tempestade do mar. Ou seja, ele estava dizendo que, a revelação estava dizendo, a visão estava dizendo, que não ia ser fácil para os judeus a aparição daquelas outras monarquias. Versículo de número 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, a visão fala sobre os animais por causa da impetuosidade, da ferocidade. Versículo de número 4. O primeiro era como leão, Nabucodonosor. E tinha asas de águia. As asas falam sobre a rapidez que Nabucodonosor conquistou. São 2 asas, conquistou Israel e o domínio sobre Israel, o domínio sobre a Babilônia. Enquanto eu olhava, foram-se arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Você sabe sobre as transformações que Nabucodonosor passou, não é verdade? Lembra de Nabucodonosor? Vamos ver, fica aberto aí, capítulo 4, versículo de número 32. Nabucodonosor foi avisado que não podia se ensoberbecer com respeito àquilo que ele possuía, porque era Deus quem o tinha levantado. Mas quando ele se ensoberbeceu, no capítulo 4, 32, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partirão comer ervas como bois, e passar-se-á 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Voltemos ao capítulo 7. Nabucodonosor é representado como leão por causa da ferocidade, um leão alado. Tá, tudo bem. Esse era o primeiro que já havia acontecido. Nabucodonosor já tinha tido a proeminência e o governo, não é, sobre a Babilônia. Vamos olhar o segundo agora.
Versículo 4 ainda. Foi levantado da terra e posto em pé como um homem, ou seja, foi humilhado. E foi-lhe dado um coração de homem, também falando da humilhação dele. Versículo 5. Por que eu quero que você entenda isso? Porque cada uma dessas nações tem um significado, tá? Continuei olhando, e eis que o segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta e devora muita carne. Daniel estava entendendo que todas essas nações que alcançaram o governo era um projeto de Deus, era um plano de Deus. Deus que estava fortalecendo essas nações para que elas se levantassem e fosse uma monarquia relevante na época. O leão, o urso, eram os persas, os medos e os persas, que dominaram por muito tempo sobre todas as nações. E aí esse urso, ele tem algumas costelas, ó. Ele diz assim, 3 costelas entre os seus dentes. 3 nações, das quais ele quase dominou integralmente. Por isso, as costelas na boca. Aí, ouve-se uma voz dizendo, larga as costelas e vá devorar outras nações mais frágeis. Eram os medos e os persas. Versículo de número 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui um outro semelhante a um leopardo. Leopardo foi o Alexandre o Grande, né? O grego, a Grécia, que dominou sobre muito tempo sobre as situações. E tinha 4 asas de ave. As 4 asas, quantas asas tinha Nabucodonosor? Quantas asas tinha Alexandre? Sabe quantos anos Alexandre demorou para conquistar Babilônia e várias nações? Egito, 6 anos. Ele morreu cedo, mas ele teve uma repercussão de batalha de guerra assombrosa. Bom, ele continua dizendo assim, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. As 4 cabeças da Grécia, de Alexandre, significa as 4 divisões. Quando Alexandre morre, né, ele tinha uma vida meio promíscua. Então ele tinha os seus generais, os 4 generais, que eram íntimos dele, e quando ele morre, ele deixa dividido o reino dele. Então se divide, os 4 generais, eles pegam, cada um algumas nações, tá? Então se divide o governo de Alexandre, e ele deixa isso para eles. Bom, depois disso, este é o pior, é sobre esse que nós vamos falar. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Esse animal não é equiparado a nenhum animal, porque não tinha semelhante. Então Daniel não coloca nenhuma semelhança. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, e o que sobejava era diferente de todos os animais que aparecem antes dele. Tinha 10 chifres. Os teólogos se dividem dizendo sobre Síria e sobre Roma. As duas são muito equivalentes na questão dos males, porque esse foi o animal que fez mais mal aos judeus, todos os outros fizeram, tanto os medos e os persas, Nabucodonosor quanto Alexandre o Grande, todos eles fizeram muito mal, muitos males a Israel. Mas esse aqui sobrepujou aos outros, por isso que ele era um animal que não tinha aparência semelhante criada. Então a Bíblia diz assim que este animal, ele tinha 10 chifres e os dentes eram de ferro. Alguns dizem, nós vamos falar aqui, que é o mais assim que se achega, é a Síria, por causa do Etíoco Epifânio. Etíoco Epifânio veio da Síria, não de Roma, né? Então, muitos teólogos, os maiores, eles aprovam ser a Síria por causa do Etíoco Epifânio. Então, o que acontece aqui? Versículo de número 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, esse é o Etíoco Epifânio, diante do qual dos 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de grande homem, como os de homem, e uma boca que... Aqui começa essa hierarquia e fala desse último animal que ainda tem governado sobre muitos do reino, muitos sobre a igreja. Esse animal fez muito mal à igreja, por causa das palavras. Etíoco Epifânio, ele tinha força, ele tinha milícia, mas ele era muito bom com as palavras. Assim como a besta e os anticristos que surgem hoje.
o principado das palavras é o que tem governado sobre os homens. Hoje, você quer destruir uma pessoa, você não precisa envenená-la, literalmente. É só você fazer uso de palavras. Todos os dias, uma pequena dose de palavras destrutivas, você mata uma pessoa. Satanás descobriu isso quando fala com Eva e consegue envolvê-la numa síndrome de egocentrismo. As palavras têm matado as pessoas desde que o ser humano é ser humano. Então o que você percebe aqui é que ele tinha uma boca que falava grandes coisas. Muita sabedoria, muito entendimento, muita aplicação verbal, muita situação logística para usar a palavra. Aí eu quero dizer uma coisa, eu e você, como um povo do reino, o que temos feito com a nossa virtude, habilidade com as palavras? Jesus diz que a boca fala o que o coração está cheio. E quando você analisa a sua fala, você percebe do que o seu coração é feito. Você começa a analisar aquilo que o seu coração é feito. Quando não há paz, você fala sobre desequilíbrio, você altera a voz com facilidade, você é uma pessoa rude nas palavras. Então, Satanás, ele tem um principado e um governo que trabalha com as palavras. Se você analisar todos os levantes de anticristos, todos os levantes de liderança, de perversão até mesmo dentro da igreja, foi feito e constituído por causa de palavras. As palavras sempre foram uma das maiores forças de Satanás. A maneira com que ele usa as pessoas, para que as pessoas venham proferir palavras que venham contribuir com o progresso do inferno, com o progresso das hostes espirituais da maldade. O porquê este governo era o pior? Por causa das palavras. Os outros governos subjugaram Israel apenas com ordenanças, apenas com domínio. Etíoco Epifânio não. Ele conseguiu desviar judeus. Ele conseguiu convencer judeus de, no templo, comer carne de porco, sacrificar carne de porco. São as palavras de Satanás que vai sendo dado a você em doses terapêuticas, homeopáticas e pequenas, que vão fazendo com que a sua conduta seja mudada. A Bíblia diz que os costumes e os hábitos, que são coisas muito fortes, diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Você não é maledicente, você não gosta. De repente, você vai conversando com pessoas que fazem das suas conversas insinuações. Quando você vê, você está praticando. Satanás tem usado as palavras no meio da igreja de uma maneira para detonar a fé, detonar a estabilidade e o cristianismo. Esse quarto animal, levanta-se um chifre muito pequeno, porque como Etíoco começou e destrói 3 e domina o governo dos 3. A importância de nós, como cristãos, entendermos que Satanás governa na vida de muitos mente, coração e ação. Por meio da fala, por meio da concupiscência, ele começa a governar o coração, os sentimentos, a alma, ele começa a governar a mente, transformando condições nocivas em atos. Os 3 governos de Etíoco Epifânio. Eu queria que você analisasse um pouquinho a sua fala. Em fração de segundo. Você acha que não tem nada a ver? Tem coisa que eu abomino nos crentes. Você vê, coisa que eu abomino é quando o crente diz, não tem nada a ver. A vontade que eu tenho é ter a unção de Neemias naquela hora. Como não tem nada a ver, se até o ar que você respira tem tudo a ver com você? A Bíblia diz assim, que as palavras que nós dizemos, qualquer dia eu quero pregar, eu estou elaborando uma mensagem sobre o julgamento. Sobre todos os julgamentos que eu e você vamos passar. Não estou falando do ímpio, não. E no julgamento, nós vamos ter que dar conta de toda palavra que dissemos. Como que não tem nada a ver? Tem nada a ver.
Tem crente que é viciado em maledicência. Ele fica fomentando dentro dele, planejando, esquematizando, administrando como ele vai queimar alguém. Como ele vai fritar uma pessoa. De uma maneira tão simulada que parece uma serpente. Então, mas eu acho que... Você não acha nada. Eu não acho nada. O que eu acho tem que ficar para mim. O que você acha tem que ficar para você. O que nós precisamos entender é sobre a palavra de Deus. Tem muito achismo dentro da igreja e a falta do Espírito Santo. Pessoas que vivem comentando, que gostam de falar do defeito ali. Eu vou morrer, ficar caquética, velhinha aqui, e eu vou continuar falando da sua maledicência. Quantas vezes por dia você fala mal das pessoas? O que acontece com essa ação espiritual sobre Israel? Ele usava a capacidade linguística dele, a capacidade de discurso para manipular os judeus e fazer com que os judeus se voltassem contra o judaísmo. E ele conseguiu fazer com que muitos fizessem o que ele queria. Bom, a Bíblia diz assim, falava grandes coisas. Eu quero que você, vou ler depois, nós vamos voltar depois nisso aqui. Eu continuei olhando, versículo 9, até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias, diga glória a Deus, se assentou. A sua veste era branca como a neve, fala da pureza de Deus. E o seu trono era, e o seu cabelo da sua cabeça, puro como a lã, a pureza da sabedoria de Deus, do julgamento. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Por que o fogo? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus habita no meio dela, não se abalará. Para mim e para você, que somos filhos de Deus, existe um rio que sai de água do trono de Deus. Para os ímpios, existe um rio de fogo. Diga aleluia! Esse fogo eu não quero. Nem eu nem você, amém? A Bíblia diz que as rodas do trono do Senhor eram rodas de volante, que elas saíam do lugar, o trono do Senhor, falando sobre o juízo. Aqui você vê que existe um espaço entre a revelação de Daniel, corta-se e fala do julgamento. Diz o quê? Que Deus há de julgar todas as nações, que Deus há de julgar toda a liderança, que Deus há de julgar tudo aquilo que se elevou, sendo monárquico, sendo o que for. Esses presidentes do Brasil aqui, tudo vão estar diante deste rio de fogo. Esses pastores de mentira de Araque vão estar diante deste rio de fogo. Líderes vão estar, falsos crentes, falsos diáconos, joio dentro da igreja, falsa liderança, todos diante do rio de fogo. Mas eu e você não. Nós estaremos diante do rio da água da vida. Amém? Por quê? Porque toda liderança terá que prestar conta de juízo diante daquele que é soberano e absoluto sobre todas as coisas. Daniel interrompe-se a visão dos animais e ele começa a ver alguns tronos, do qual um ancião de dias estava, a sua roupa pura, a sua cabeça, assim como João vê a cabeça do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 10, e um rio de fogo manava, saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros, diga glória a Deus. O livro das obras, o livro dos feitos. Você pode ficar aberto aí e abrir comigo rapidinho em Apocalipse 20, 11, 12, você pode ir lá? Eu não posso te esperar por causa do meu tempo. Apocalipse 20, 11, 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. Volta comigo em Daniel capítulo 7. Abriram-se os livros. Os livros. Como é que está seu livro lá em cima? Tá? Eu não sei se eu tenho um livro, se eu tenho uma página, se eu tenho um capítulo, não sei se a minha vida vai dar uma página. Tem gente que a vida dele dá uma página. O outro dá um capítulo, o outro dá meio livro, 2, 3 capítulos. Segundo as obras.
Tem muita gente que acha que porque ele é salvo, passa a régua. Isso é muito interessante, né? Você percebe que os crentes são tendenciosos a tudo que é confortável, a tudo que é favorável, mesmo que isso ele tenha que passar por algumas doutrinas do Senhor Jesus e jogar fora. Para os crentes ele dá talento, e todos nós vamos ter que prestar conta dos talentos. Para as virgens ele dá as lâmpadas, e todos nós vamos ter, eu sou eu e é você que busca azeite suficiente. Ficarmos falando aqui, vamos para... O que você tem escrito no seu livro? O que está escrito no seu livro? Sobre suas reações, sobre seu comportamento, sobre suas atitudes, sobre sua fé, sobre a sua resistência diante de Satanás. Está tudo escrito. Ah, pastora, mas o seu pecado de ignorância acabou. Não tem nada escrito sobre eles. Acabou, você era ímpio. A partir do momento que você diz sim, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador, páginas em branco se abrem e ali é começada a sua história. Os pecados da sua ignorância, acabou, não tem um deles. Mas a partir do momento que te é apresentado o verbo de Deus, começa-se a escrever o seu livro e a sua história. E eu vou estar lá. E você vai estar lá quando os livros forem abertos. O que é que temos escrito neste livro? O que é que temos feito com as oportunidades das linhas em branco, das páginas em branco? Será que, como o Senhor falou conosco no domingo, nós somos, sim, cópias originais do mandamento, cópias originais da palavra, da Escritura, em rochas? Será que nós temos entendido que somos nascidos para isso? O que você tem escrito no seu livro? O que por meio das suas obras e da sua vida você tem escrito? A Bíblia diz assim em Daniel 7, versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o Chique proferia. Diga, voz das grandes palavras. Sabe qual é o problema de algum crente? Ele acha que sabe muito. Quem sabe muito, acha que sabe muito, não sabe nada. Nós não sabemos nada. E por isso que nós somos dependentes de Deus todos os dias, dizemos, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me dá vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Fica aberto aí, vai comigo em Judas. Judas. Versículo 15. Vem o Senhor com milhares dos seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Agora presta atenção. Estes são, está falando de ímpios, mas existem crentes dentro da igreja que são assim. Estes são murmuradores, só reclama. Tá frio, reclama. Tá calor, reclama. Tudo reclama. Nada tá bom. Não consegue ficar de boca fechada. Sempre tem que ser um comentário inapropriado sobre alguma situação. São murmuradores, queixosos da sua sorte. Não tenho sorte, minha vida não dá certo, nada dá certo para mim. Andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Esse pequeno chifre que se levantou tem feito muito discípulo. Tem ou não tem? Dentro da igreja. Ele conseguiu perverter grande parte de Israel. E ele tem conseguido ainda perverter grande parte da igreja. Reclama, que murmura, que é maledicente. Grande parte da igreja, queixosa, arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Olha para uma pessoa menor com um olhar. Olha para uma pessoa maior com outro olhar. Aí diz assim, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,
os quais vos dizem que nos últimos tempos haverá escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservar-vos a vós mesmos no amor, esperando a misericórdia, no amor de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Volte comigo em Daniel 7. Judas escreve sobre crentes, pessoas ímpias, vamos falar de nós, não vamos falar dos ímpios não. Pessoas dentro da igreja, arrogantes, pessoas cobiçosas, pessoas que não entendem nada de nada e acham que sabem alguma coisa. Continuando em Daniel, capítulo 7, versículo de número... Estive olhando até que o animal foi morto, versículo 11, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Deus destrói o animal. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. O domínio foi tirado, mas foi continuando a vida. 13. Eu estava olhando nas minhas visões, nova interrupção da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. De onde vêm os 4 animais? De onde vêm os 4 animais? Os 4 animais vieram de onde? De onde? Do mar? E de onde vem Jesus? Das nuvens. A Bíblia dá a revelação para Daniel. Os 4 animais vêm do mar, fúria da tempestade, e Jesus vem das nuvens. E ele diz assim, como filho do homem, a humanidade de Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias. Jesus dirige-se ao Pai. E fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Que visão maravilhosa, ele vê os 4 animais. De repente, é interrompida a visão, ele vê Deus no seu trono de fogo, falando do juízo. Aí o outro relato sobre o 4º animal, sobre o 4º que levanta o chifre pequeno, e então vê o relato do Senhor Jesus. Por que você acha que a visão dele foi interrompida por essas 2 etapas? Deus estava falando sobre a vitória. Como Paulo diz em Colossenses, que a Jesus Cristo foi entregue o reino, o poder, a soberania. Que não há liderança monárquica ou política, que não há levante de Satanás, que não há governos das trevas que poderão com o projeto de Deus. Deus planejou a vinda do Senhor Jesus e aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou e ele vai voltar nas nuvens para buscar o seu povo. Daniel tem, da parte de Deus, a revelação da solução do governo de Satanás. Eu julgo as nações, mas também saro a minha igreja. Eu saro o meu povo do domínio do governo da fala, da palavra. Eu vou julgar o inimigo de vocês. Mas eu também trago libertação para todo aquele que poderia ser engodado, poderia ser envolvido. Porque ele é o verbo. Amém? Ele é o verbo, ele é o Senhor da fala. Daniel começa a querer a interpretação das coisas. Vamos lá, versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Eu quero saber na íntegra. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo, Daniel, presta atenção, eles se levantarão. Mas o reino de Deus serão dos santos do Altíssimo. Você faz parte de um reino inabalável. E por mais que existem levantes, e por mais que existem governos, o reino do qual você pertence tem um Senhor. Absoluto. Que governa sobre todas as coisas. Então o seu medo, sua ansiedade não tem sentido. Se você faz parte do reino de Deus, sua ansiedade, seu medo, sua insegurança, seu levante, sua revolta, sua rebelião, não tem sentido.
Por quê? Porque o reino é entregue aos santos do Altíssimo. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Diga glória a Deus. Ou seja, o reino de Deus, quando Jesus em João olha para os discípulos e diz assim: a vós, ó pequenino rebanho, é entregue o reino. Isso é maravilhoso. As coisas que são ocultas aos grandes, aos sábios, e reveladas a mim e a você. Por isso que vale a pena continuar a ser pequeno. Por isso que vale a pena você continuar obediente, submisso, servo do Senhor em todo o tempo e de toda maneira, que a sua mente sirva ao Senhor, que Cristo seja aquele do qual o seu coração se prostre, a sua vida sirva a Deus. O reino, o verdadeiro reino. O verdadeiro reino não é esse governo que existe na terra, onde homens hipócritas, falsos, onde seres humanos se levantam sobre outros seres humanos, e estes seres humanos se submetem a esses que se acham que é alguma coisa. O reino do qual eu e você pertencemos, pertence a Deus, é de Deus. Então nos meus e nos seus lábios não podem existir palavras pejorativas com respeito à minha vida ou com respeito à sua vida. Você olha para crente está totalmente desmembrado. A mídia desmembrou ele. As conversações no trabalho desfragmentou ele. Por quê? Porque ele não entende. Ele não faz parte de um reino inabalável. Ele não faz parte de um reino cujo governo é Jesus Cristo. Daniel ouve do anjo. Ele diz: o reino é entregue. Ou seja, por mais que esses homens se levantem, por mais que esses homens queiram fazer, vocês fazem parte do reino. Os que pertencem ao Altíssimo. Você pertence ao Altíssimo? Você tem certeza que Deus cuida de você? Davi escrevendo sobre isso, sobre o que Davi falou sobre as provisões de Deus? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar os verdes pastos, não vai faltar o cajado, a vara, a correção. Não vai faltar a presença dele no vale, não vai faltar a mesa. Ele está falando sobre isso. Todos aqueles versículos é sobre o que não ia faltar. Não ia faltar correção, não ia faltar descanso, não ia faltar mesa, não ia faltar unção, não ia faltar nada. Davi confiava que em Deus se tinha tudo. Eu e você temos que confiar que nós somos aqueles que somos herdeiros do reino. Os santos do Altíssimo, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Então, os 4 primeiros, o anjo diz, mas o reino é do Altíssimo. Agora complica um pouquinho a coisa. O quarto tem êxito. Por quê? Porque ele usa aquilo que o ser humano mais gosta, palavras. O quarto não usa tanto da força, o dos 3. Mas o quarto era meio complicado. Ele diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíam os 3, isto é, daquele que tinha olhos. Versículo 20, uma boca, está acompanhando aí comigo? Uma boca que falava, essa é a estratégia de Satanás. Quem disse isso? Primeiro foi Jesus, depois quem foi? Que ratificou isso e explicou bem explicadinho. Muitos, mas quem mais falou disso? E essa seria uma estratégia de Satanás? Paulo. A Bíblia diz assim, que falava grandes coisas cujo parecer era muito mais robusto do que o dos seus companheiros. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Vá comigo de novo no versículo de número 8, parte B. Havia olhos como de um homem e uma boca que falava. Como é que ele fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles? Por meio da... Nós estamos falando atualmente, tá? Por meio da palavra. Engano. Persuasão. Toda a bancarrota
E a derrotada de Satanás contra você começa por meio de uma palavra. Uma sedução, uma tentação, uma palavra distorcida, uma mentira como engano, parecendo verdade. Hã? Mas você está sozinho. Você é ser humano. Qualquer um faria isso no seu lugar. Hã? Quê? Peraí. Você está cansado, né? Muita coisa para você, né? Muita coisa. Por quê? Se a palavra diz que Deus dá o escape e que nada é demais para mim. Se chegou até mim é porque foi aprovado. Quantas mentiras você tem acreditado? E Satanás, por meio de uma frase convincente, de uma frase que massageia o seu ego, ele tem tirado de você o pior de você. O sangue de Cristo foi derramado para que eu e você pudéssemos oferecermos como sacrifícios, como oblações, como holocaustos diante de Deus, para que nós nos tornássemos o melhor de Deus na terra. E Satanás, com sua palavra persuasiva, ele tem feito com que você se una. Ele sempre diz coisas que vão massagear o seu ego. Você é o tal, hein? Você é o bom. Olha como você é bom, olha como você faz. Olha como você sofre. Que isso? Quem é que sofre aqui, irmãos? Hã? Na era dos mártires, eles eram postos em arenas. E eles eram comidos vivos, dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. Quem é que sofre aqui? E você acha que seu sofrimento é imenso? Você está com uma dor de barriga? Hein? Quem que põe isso na sua cachola, na sua cabeça? O diabo, principados da palavra, que usam as palavras para que você venha se levantar contra o reino, contra o governo de Deus. Quantas pessoas têm caído em ciladas como essa? Ah, mas você não merecia isso. Merecia, diabo. Você está falando em merecer. Eu nunca mereci ser salvo. Eu nunca mereci. Nunca foi por dignidade minha, mas pela dignidade do Deus que eu sirvo, pela honra dele. Você fala em mérito. Eu estou de favor. É a graça de Deus na minha vida. E aí o diabo vem semeando coisas negativas e coisas ruins na sua cabeça. É, porque eu acho que não vai dar certo. Você diz, eu já dei certo. Eu já dei certo. Eu sou salvo. O resto é lucro. O resto é lucro. Quantas palavras ruins e negativas, semeadas minuciosamente, de uma maneira paulatina, na sua vida. Para você claudicar, ficar claudicando, mancando. Até você chegar à derrota, até você chegar a estar falido. Guarda a sua mente. Paulo, escrevendo sobre essa batalha, ele diz assim: coloquemos a nossa mente em obediência a Cristo. Tem mente de crente que não é oficina do diabo, não, meu irmão. Isso aí é pra... Tem mente de crente que é lata de lixo do inferno. Tudo que é ruim, tudo que não pode, ele pensa. Tudo que não deve, ele pensa. Você não foi salvo para pensar, você foi salvo para aprender. E quem aprende recebe uma informação nova do céu todos os dias. Ele é humilhado por saber que não sabe nada. Ele é humilhado por reconhecer que não pode nada. E então ele está diante de Deus aprendendo aquilo que tem que aprender diariamente. A amar, a perdoar, a ser santo, a buscar mais a Deus. O que fica aí borbulhando na sua mente, no seu coração? Trazendo destruição para você. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que eu e você corremos o risco daquilo que sentimos no coração. Por quê? Porque o mal que sai da boca do homem volta para ele mesmo. Isaías, quando teve a visão do Senhor, do trono, ele diz assim: minha boca, purifica os meus lábios, eu sou um homem de lábio impuro. Então veio um anjo com uma tenaz, um gancho, e pegou uma brasa do altar e queimou a boca de Isaías. Tem crente que nem um incêndio da Amazônia purificaria a boca dele. Nem um incêndio da Amazônia. Por quê? Porque tudo que ele fala é negativo. Porque tudo que ele fala é para poder arranhar, para poder ferir, para poder alfinetar. Se você é um crente que faz uso de alfinetes, no inferno vai ter muito alfinete para você se deleitar. Sabe o que é alfinetar? Falar sem falar. Cutuca aqui, cutuca ali, o outro cutuca, vai cutucando, vai cutucando.
vai disseminando incredulidade, vai disseminando amargura, vai, é ou não é? Aí ele diz assim, 19, vamos ler de novo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Diga assim para o seu irmão, você tem que querer conhecer a verdade. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujo dente era de ferro, suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés do que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram os 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. E eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, o quarto. Aí diz assim, até que veio o ancião de dias, Deus, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. 23. Disse mais, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis depois dele, e se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E proferirá palavras contra e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só que poderoso. Por meio do quê? Palavra. Muda tempos e lei. Ah, mas isso aqui está escrito, isso aí foi escrito quantos anos atrás? Você invalida a palavra por causa do tempo? Hã? Ah, nós estamos no outro tempo. O tempo é outro. É outro mesmo. Nós estamos mais perto do arrebatamento, de encontrarmos Jesus, do que quando aceitamos a nossa fé. Hein? Aí diz assim, e a metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir, para desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos santos do Altíssimo, ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quero falar sobre... Vá um pouquinho comigo, nós vamos fazer uma rapideca aqui. Vá comigo em 2 João, de trás para frente. 2 João. Segunda epístola de João, versículo 4. Lá no final da Bíblia. Antes de Judas. Ele fala o seguinte, ele fala no versículo 2, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Versículo de número 9. Todo aquele que prevarica, diga assim, prevaricar, é adulterar, falsificar. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. É proibido até deixar entrar. Até atender um portão para os TJ. Porque eu falo a verdade, tem TJ que ele desvia crente. Começa a falar aquele negócio, 144 mil, começa a falar aquele negócio da terra, nananana, brigou até desviar os crentes. Proibido. Se não é da doutrina. A sã doutrina. Agora nós não estamos falando dos ímpios, não, nem das seitas. Estamos falando dos crentes. Seu irmão não tem a doutrina do perdão? Paulo diz, afastem-se. Não da prostituição, não dos adúlteros lá de fora, mas daqueles que estão dentro da igreja. Afastem-se. Por causa da contaminação. Seu irmão é maledicente, fala mal de todo mundo. Afasta. Ele não tem a doutrina. A sã doutrina, que é segundo Deus e o Senhor Jesus Cristo. Quanta doutrina herege tem-se dentro da igreja, por meio da vida que é amoldada segundo a prática daquele que se vive. Agora vá comigo em 1 João 4. Volta um pouquinho. Versículo 1 e 6.
1 João 4, 1 e 6. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. 6. Nós somos de Deus. E quem é de Deus aqui? Diga amém. E aquele que conhece a Deus, ouve-nos. João estava falando da genuína palavra. Você vai falar com uma pessoa e você fala. Ela não é de Deus, ela não vai te ouvir. Ela não vai receber a doutrina. Porque o que ela quer? Ela quer os comichões. Ela quer ser afagada. Ela quer mentira, quer engodo, quer engano. Ele diz assim: ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem crente que tem espírito do erro. Você fala 1, 10, 20, ele continua errando. Por quê? Espírito do erro. Ele foi condicionado às palavras de Satanás. Você pode falar 1.500 vezes para ele, a palavra que foi condicionada, aquilo que ele gosta, é mais do que qualquer verdade. Agora vá comigo em 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 10, 14, 18 e 20. Vamos lá. Versículo 1. E também houve entre o... Amém? Acharam? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Olha a profecia de Pedro. Também falsos doutores, doutores são aqueles que acham que têm o conhecimento, que enganam muitos, dizendo que sabe tudo. Que introduzirão encobertamente, escondido. O que ele vai introduzir? Heresias de perdição. Para as pessoas se perderem, camufladamente. Mas não precisa ser tão santo assim, não. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é a base, né? Quantas heresias? Você pode ir na igreja domingo, canta, ouve aquele sermão de 15 minutos, vai embora para casa, está tudo bem para você. Está tudo bem? Ele diz assim: heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Quantas pessoas têm negado o sacrifício de Cristo, né? Não nega verbalmente, mas nega com atitude. Não ora, não chora, não tem contrição. Na ceia, fica igual um ás de quê? Pedaço de pau. Frio, calculista. Não se constrange. Não, nem na ceia ele consegue se constranger. Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Eu não posso pecar mais. Ele não derrama uma lágrima. Se ele não quer derramar uma lágrima, não tem importância. Mas que ele venha se constranger, porque ele morreu por ele. Negam o sacrifício de Cristo. Não estão nem, aleluia, glória a Deus, estou na graça, está tudo maravilha. Versículo 2. Muitos seguirão as suas dissoluções. Claro, não é fácil. Pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Aqueles crentão muito santos, essa pastora aí que prega, fica gritando, falando que tem que ser santo, que tem que buscar Deus. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Versículo de número 10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Deus manda! Deus manda! O crente blasfema da dignidade e da autoridade de Deus, quando ele acha que ele pode fazer o que ele quer com a boca dele, com o corpo dele, com a mente dele. Ele pode viver do jeito que ele quer. Mentira! Eu não posso viver do jeito que eu quero. O jeito que eu tenho que viver já está escrito. Mentira! Quantas pessoas que recusam a autoridade de Deus, por quê? Porque encontraram pastores, encontraram palavras que vêm diretamente aquecidas do inferno para o coração dos frágeis, dos débeis, daqueles que querem no cristianismo um oásis. Ele diz ainda assim no versículo 14: tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Você vê que eles não engodam os firmes, os fiéis, são só os inconstantes. Cuidado com a inconstância. Você acha que a inconstância não é que eu só não sou seguro. A sua inconstância levará você a ser engodado pelos hereges, pelos heréticos. Inconstantes, não sabe o que quer. Uma hora que é profecia, outra hora que é bajulação, outra hora que é adivinhação. Versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam as concupiscências
Engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Versículo 20, porque se depois de terem... eu gosto muito desse versículo. Olha para o seu irmão, fala eu também. Sou apaixonado por esse versículo. Esse de Hebreus. Olha só. Portanto, depois de terem escapado da corrupção do mundo. Quem escapou da corrupção do mundo? Depois de crente. Cair na conversa do diabo, hein? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o princípio. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aí diz assim, deste modo sobreveio-lhes o provérbio que diz claramente, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu despojador de lama. Você uma porca, dá banho nela, põe pérola no nariz dela, enfeita. Quando você dá por conta, ela está lá. Caiu uma água no chão, ela está fazendo lama. Pedro fala isso. Por quê? Porque não se tem a doutrina correta do Evangelho. Porque se não se ama a verdade. Quero que você vá comigo agora em 2 Timóteo 3. Passa aí alguns livros. 2 Timóteo, Paulo falando o seguinte. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 3. 1. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Fala para o seu irmão assim, tem trabalho, hein, gente? Tem gente que é trabalhoso. Versículo de número 7. Que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Escuta. Vai na escola dominical, escuta. Nunca aprende. Não tem coração para amar a verdade. Aí esses Janes e Jambres aqui na época de Moisés resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão avante. Todo será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que fostes inteirados, sabendo de quem tens aprendido. Diga glória a Deus. Permanece no mandamento. Capítulo 4, versículo de número 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha para o seu irmão e fala, é hoje. Não suporta essa doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje em dia a igreja está abarrotada assim, ó. Eles não vão para o culto, eles vão para a terapia. Eles vão fazer terapia no culto. Essa canção gostosa. Essa palavra me levantou lá em cima. Cuidado, quanto mais você levanta, maior o tombo. Egocentrismo. Ninguém gosta que se fala do seu pecado. Quando Deus fala contra o seu pecado, Ele está pregando para você e falando para o seu arrependimento, para a sua salvação. É aquilo que Paulo explica na leitura da ceia. Quando você se examina a si mesmo e você é julgado por Deus, é para que você não seja condenado com o mundo. Somos repreendidos para sermos salvos. E ele diz assim, comichões dos ouvidos amontarão para si doutores, desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Isso aí tem muito, né, irmãos? Capítulo 4, versículo 2 ao 4, já lemos. 2 Tessalonicenses 2, vai lá comigo, último texto que vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Lembra que estamos falando sobre o quarto governo, onde se levanta um chifre pequeno, e a habilidade dele era com as palavras. Não é o que eu gosto de ouvir, é o que eu preciso ouvir. Não é o que você gosta de ouvir, é o que você precisa ouvir. Eu gosto daquele culto que eu arrepio. Eu gosto daquele culto que eu sou transladado para onde? Prestai a Deus um culto racional. Para onde você quer ser transladado? Hein? Nós crentes temos que ser mais firmes, mais sóbrios, porque hoje a peste que impera é a falsificação do evangelho. É esse quarto animal que ainda predomina. Ninguém quer ouvir a verdade, ninguém quer ouvir a verdade genuína, a palavra. As pessoas sentem comichões e querem que agradem os seus sentidos. Quer que a palavra venha massagear o seu ego. Vai nessa, só se for do diabo. A de Deus não.
Estamos que estar nus e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. Pastor, mas eu quero ouvir sobre prosperidade. Você não precisa ouvir sobre prosperidade. A prosperidade é uma consequência da sua obediência. A sua prosperidade é responsabilidade de Deus. E a minha e a sua responsabilidade é obedecer. Entende? Ou não entende? Hã? A Bíblia diz que nos últimos dias poucos conseguiriam. Se você é um dos poucos, você sabe que é. 2 Tessalonicenses 2:10. Eu gosto também desse versículo. Fala sobre os anticristos, o iníquo. Fala sobre aquilo que já está acontecendo e vai acontecer na totalidade lá no final. A esse, vamos ver o 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Besta, anticristo, já tem anticristos. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O homem iníquo, os anticristos, os falsos profetas. Senhor, dá uma porção aí para nós. Dá uma porção para nós, não é que é porção. Sabemos que só podemos ter uma parte se o Senhor der. Não, pode deixar que tem uma porção para vocês reservada. Qual é a porção que Deus reservou para a iniquidade? Para Satanás e suas miríades? Quem não ama a verdade. Quem não ama a verdade. Deus separou o ímpio para o dia do mal. Versículo 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Fala para o seu irmão, eu gosto desse versículo. Eu gosto também. Gosto. Por quê? Porque eu vejo a justiça, o juízo, o governo e a soberania. Aqueles que não amaram a verdade, eles vão ser engodados na mentira. Eles irão ser apaixonados pelo engano, serão encantados pela mentira. Vou ler de novo, gosto tanto. Por isso Deus enviará a operação do erro. Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O quanto você ama a verdade de 0 a 10? Você diz a verdade para você mesmo? Você gosta de ouvir verdade? Tem gente que quando ele erra, o outro é o culpado. Por quê? Você gosta de ouvir verdade? Você ama a verdade? Você ama Cristo? Você consegue dizer assim, ó, eu vou falar uma verdade agora, eu sou uma pessoa chata. Chata ao quadrado. Sou uma pessoa ignorante. Ignorante ao quadrado. Eu sou fraco ao quadrado. Eu sou débil. Essa é verdade. Verdade sobre nós. Sou pessoa, você diz, sou muito autoritário, eu sou muito arrogante, eu sou muito soberbo. Verdade. Nós temos que amar a verdade sobre nós, para que quando possamos encontrar com a verdade de Deus sobre nós, possamos abraçá-la e sermos mudados e transformados a partir dela. O que você sente não é verdade. A verdade é quem você é. Eu quero que você feche os seus olhos. É que você diga 3 verdades sobre você. Quero que você diga 3 verdades sobre você. Por exemplo, Deus, eu me escondo atrás da minha fraqueza. Eu nunca vou ser forte, porque as pessoas sempre têm que entender que eu sou fraco e débil. Peraí, Senhor. Quais são as verdades que nós precisamos dizer a nós mesmos? Quem ama a verdade... Deus, eu gosto de pecar. Se é verdade, qual é o problema? Diga a verdade. Deus, eu gosto de pecar. Deus, as minhas complexidades é transformado em pecado. Porque eu não coloco as minhas fraquezas no seu altar. Eu peco. Eu peco para me sentir homem, eu peco para me sentir bom, eu peco para me sentir diferente, eu peco. 3 verdades sobre você. Deus, eu sou ingrato, eu não valorizo aquilo que o Senhor me dá. Deus, eu tenho um problema, porque a minha complexidade me leva, os meus complexos me levam a achar que eu sou bom, que eu sou tal. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor venha trazer libertação para todos nós. Vamos começar um jejum hoje sobre palavras. Esse é o jejum que nós vamos fazer.
Vamos desvalorizar palavras que não devemos, valorizar as que precisamos e falar menos. Eu quero que você coloque-se de pé. Eu quero que você receba em nome de Jesus a direção desse jejum. Até quarta-feira que vem você vai lutar contra a sua maledicência. Você não vai falar mal de ninguém. Pastora, mas crente não fala mal. É verdade, crente só fala a verdade, né? Você não vai falar de ninguém. Quero que você ponha isso agora diante de Deus. Coloque isso agora diante de Deus. Eu não vou falar de ninguém essa semana. Vou vigiar a porta dos meus lábios. O Senhor gosta de boca santa, Pai. Você vai guardar a porta dos seus lábios. Segunda coisa, você vai guardar os seus ouvidos. Tudo que você ouvir, você vai passar pela peneira da palavra. Vai passar pelo exame da palavra. Peraí, vou escutar isso aqui e vou analisar. Se é de Deus ou se é do diabo. Outra coisa. Você vai falar menos essa semana. Você fala muito. Quantas palavras você fala no dia? Tem gente que fala milhares. Você vai falar menos. Pastor, eu já falo pouco, fala menos ainda. Quero que você diga assim comigo, meu Deus, eu reconheço que o governo do quarto animal ainda impera. A fala, a conversação e tudo aquilo que o diabo tem usado contra a igreja. Porque ele é invejoso. Ele viu que Deus usa a palavra e ele quer usar também. E eu vejo pela Escritura que é a última artimanha de Satanás para fazer hereges, frios e desviarem da verdade. Mas eu amo a verdade. E em nome de Jesus, eu quero ser livre do domínio das palavras. Eu quero ser livre. Eu, em nome de Jesus, renuncio o prazer que eu tenho de saber da vida dos outros. Em nome de Jesus, esse espírito de mediocridade, esse espírito maligno, nada tem a ver comigo. Porque eu começo um jejum para ouvir menos, dar valor só quando vem do Senhor. E para falar pouco, bem pouco, em nome de Jesus, eu vou fazer de tudo e um pouco mais para não falar mal de ninguém. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Me perdoa, Deus. Em nome de Jesus, eu amo a verdade e eu quero santificar os meus lábios e a minha boca. Em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Deus, nós sabemos que Satanás tem trabalhado assiduamente para, por meio das palavras, criar falsas convicções, falsas verdades, mentiras e heresias. Em nome de Jesus, abre os olhos do teu povo, abre o coração do teu povo, para que eles possam amar a verdade e não aceitar engano e nenhuma falsa doutrina. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Diga amém.